A gente viu no vídeo anterior as 5 etapas do desenvolvimento das equipes: formação, tormenta, normatização, desempenho e desintegração. Durante todas essas fases, os conflitos são inevitáveis. Sempre que tem 2 ou mais pessoas juntas, sempre tem potencial para os conflitos. O líder ele tem que trabalhar junto com esses conflitos. Nem sempre os conflitos são negativos. Criar um ambiente para que as pessoas possam usar o conflito de forma construtiva é parte fundamental no engajamento das partes interessadas no projeto. Na resolução de conflitos é importante a gente praticar escuta ativa. E tem as várias fases para atingir esse nível de escuta, né? Tem diferentes níveis de escuta. O primeiro ato é o ato de ouvir. Ouvir é a questão mecânica das cordas vocais vibrando o som, que promove vibrações no ar até entrar no ouvido da outra pessoa. Isso é o ato de ouvir, mecânico. A escuta passiva é aquela quando a gente está na sala de aula, às vezes está uma barulheira na turma. A gente fica tentando escutar o professor, mas nem tanto. Fica mais ouvindo a barulheira. A única coisa que a gente escuta bem é quando fala, né, o seu nome. Por exemplo, quando a gente está numa reunião. Você concorda com isso, Leandro? Oi? Você pode repetir, por favor? Isso é uma escuta passiva. Escuta ativa interna é quando você já está tentando prestar atenção, porém ainda tem muitos filtros internos, seus conceitos, seus preconceitos e suas interpretações internas daquilo que você está tentando escutar da pessoa. A escuta ativa focada é quando você realmente está promovendo a empatia, tentando se colocar no lugar das pessoas, tentando se colocar no lugar daquele colega que está falando com você, e entendendo os problemas dele, tentando entender por que é importante aquilo para ele, por que aquilo pode ser um impeditivo, como melhor trabalhar, se colocando realmente nos sapatos dele. A escuta ativa global é muito mais avançado, é quando uma pessoa já com grande prática de escuta, ela entra numa sala e ela já lê as pessoas, ela interpreta as pessoas. Via de regra, se a gente já atinge numa escuta ativa interna, escuta ativa focada, esse é o principal ponto que a gente tem que chegar para tentar resolver os conflitos, se colocar no lugar das pessoas. É importante a gente entender os 5 estágios de conflitos. O primeiro estágio é um problema a ser resolvido. As pessoas estão de peito aberto, estão de mente aberta, estão trabalhando em conjunto para resolver aquele problema comum. O segundo nível é a divergência, em que as pessoas não têm um entendimento comum de como resolver um determinado problema. Onde, normalmente, a proteção pessoal elas julgam como mais importante. Então, surgem assuntos como, mas eu sou especialista de banco de dados, você está me dizendo que tem que aumentar a table space? Ou eu sou o cara que entende de Unix, você está me dizendo que eu tenho que desenvolver um script para resolver isso? O terceiro nível é a competição, em que os indivíduos eles estão interessados em ganhar. Ganhar é mais importante. Nem sempre é ruim ou é bom, depende da leitura do que está acontecendo nessa situação. O quarto nível é a cruzada, em que proteger o grupo é mais importante. É nós contra eles. Eventualmente, o líder ele vai ter que ter alguma atuação nesse aspecto. O quinto estágio é a guerra mundial, onde o grupo está querendo destruir o outro. Não é nada saudável. A gente não quer chegar nesse nível. Como que o líder tem que agir para evitar chegar nesse ponto? Como que o líder tem que trabalhar para resolver esses diferentes níveis de conflito? Um problema para resolver, o líder talvez tem que dar algum direcionamento ou tem que dar autonomia, deixar o time chegar num consenso de como tem que ser resolvido aquela questão. Na divergência, também o líder ele tem que autorizar e dar autonomia, dar suporte na decisão dos colegas em como resolver aquela questão também. Eles estão nas diferentes etapas de formação de equipe. Na competição, a mesma coisa. Eventualmente, o líder ele tem que liberar uma competição saudável e não intervir, deixar o time melhor resolver aquela questão. Já em cruzada ou guerra mundial, exige a diplomacia do líder, porque já são conflitos que não agregam valor.
Então, para a gente recapitular, o líder ágil ele tem várias características. Ele tem as práticas e valores ágeis, ele baseia-se em liderança servidora, aplica a liderança situacional ou adaptativa, dependendo da fase de formação da equipe, tem um alto quociente emocional, ele se interessa pelas pessoas, ele tenta entender o problema das pessoas, possui escuta ativa, facilitador, é negociador, usa a decisão participativa e tem uma abordagem técnica de liderança. Pessoal, espero que nessa sequência de vídeos vocês tenham então entendido um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, seus valores e princípios, liderança, construção de equipes, como o protagonista, o líder ágil, tem que interagir com o time. Tem muito ainda para aprender. Então eu vou deixar um link para vocês pesquisarem mais. Tem muito a aprender, muito a estudar e qualquer coisa eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato. A gente se vê na próxima.